comentar para vocês nesse vídeo sobre um grande clássico que nós vamos ter no Campeonato Brasileiro nessa 28ª rodada, que é hoje o maior clássico do Nordeste, né, gente? Bahia contra Fortaleza, né? Ao menos hoje na primeira divisão são os dois times aí do Nordeste, né, que estão na primeira divisão. Então, até em virtude disso, neste momento, é o maior clássico, sim, do Nordeste brasileiro, né? A gente pode falar, não, mas aí tem um Sport contra o Bahia, tem um Sport contra o Fortaleza, Gente, hoje as duas equipes do Nordeste que estão na Série A são Bahia e Fortaleza. Portanto, hoje o maior clássico nordestino é Bahia contra Fortaleza, Fortaleza contra Bahia. Não é isso? Nós vamos ter um confronto entre essas duas equipes neste final de semana, um confronto que pode ser extremamente importante, né, para o Bahia na sua luta contra o rebaixamento. A equipe conseguiu produzir duas vitórias aí consecutivas, né, muito importantes, né, muito importantes. O Ceni já vinha sendo muito questionado, o Ceni ainda continua bancando algumas teimosias, né? O Ceni ainda continua com essa questão com Luciano Juba, né? O Ceni é desse jeito, ele tem esses efeitos colaterais, né? Contudo, vamos combinar que no último jogo do Bahia, o Bahia venceu muito em virtude também, na minha opinião, do seu técnico, né? Então, o Bahia espera que o Ceni seja, nesse jogo contra o Fortaleza, novamente lúcido, né? Que a lucidez do Ceni esteja muito acima das esquisitices, né? Que às vezes fazem parte do técnico Rogério Ceni. De todos os jogos que ele treinou o São Paulo aqui, quando ele esteve aqui no Tricolor, apenas 2 desses jogos é que eu assisti depois, né? Assisti tapes ou o parte do jogo gravado depois. Todos os outros jogos eu assisti todos durante os 90 minutos, né? Então eu sei muito bem o que é o Rogério Ceni, né? Ele ainda é um técnico que precisa trabalhar algumas questões ali na sua personalidade ali para virar um grande técnico no futebol brasileiro. Então, enquanto isso não acontecer, ele vai apresentar um bom trabalho em um certo momento, em outro pode ser mais complicado. Agora, o que espera o torcedor do Bahia é que ele seja um técnico lúcido e que conduza o Bahia não somente, gente, né, a se livrar do rebaixamento definitivamente e permanecer na Série A, como também que consiga uma vaga na Sul-Americana, né, e que na próxima temporada, ainda com o Ceni no comando do banco de reservas, consiga crescer bastante e almejar algo muito mais importante no Campeonato Brasileiro. Bem, dito isso, o Bahia vai jogar contra uma equipe aí que é hoje uma das mais importantes que o Fortaleza, mais importante hoje não somente no Nordeste, na minha opinião, mas do Brasil, né, pelo que está fazendo o Fortaleza aí no cenário do futebol brasileiro. Então, eu vou comentar agora sobre o Fortaleza, vamos falar mais do jogo. Antes disso, falar que este vídeo tem patrocínio da 1xBet, meus amigos, que é a casa de aposta importante aqui para o meu trabalho, né? Não somente é importante porque você pode estar apostando numa casa de aposta que é uma gigante, que trata você como consumidor, mas também você vai estar ajudando o meu canal aqui, porque o meu canal sobrevive muito em virtude da ajuda desse patrocinador. Nos momentos complicados, ele sempre esteve aqui me ajudando, né? Foi por isso que eu não parei de fazer vídeos aqui, e até em virtude desse patrocínio que eu continuo a fazer vídeos aqui para vocês. Então dá essa força aí, se você curte uma aposta esportiva, dá essa força aí, se inscrevendo lá, se cadastrando lá na PagBet, mas coloque também o código promocional ANXJOSA, que vai dar a você a possibilidade aí de dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, até um limite de R$ 1.200, né? E vai notificar para eles que vale a pena aqui investir neste canal. Beleza, gente? É importante aí, tá? Então, use o link aí, se cadastra lá, coloque lá o código promocional ANXJOSA. E vamos que vamos, meus amigos, porque a 1xBet de fato ela é extremamente confiável, é bacana, é uma casa de aposta que não fica aí suspendendo o mercado nos acréscimos dos jogos, trata você de fato como consumidor, como eu já falei, enfim, então vale a pena. Dá essa força aí para o meu trabalho aqui, para o meu canal, beleza? Fechando parênteses então e falando um pouco mais sobre Fortaleza nesse confronto aí, gente. Fortaleza, como é que Fortaleza deve jogar, gente? Na minha opinião, tem que tentar buscar a vitória. Eu sempre sou partidário de que a equipe tem que buscar o protagonismo da partida. Ser protagonista, querer ter o controle da partida, buscar o controle da partida, buscar o controle mental também sobre as próprias ações do seu adversário dentro de campo, né? Agora, esse controle, esse protagonismo não precisa ser necessariamente construído em cima de uma maior posse de bola. A equipe pode perfeitamente jogar de uma forma mais ofensiva, a equipe pode perfeitamente jogar muito mais tempo no seu campo de defesa, fazendo um jogo mais defensivo e ainda assim exercer o protagonismo, né? Então, protagonismo, gente, ser o maioral dentro de campo, né? Não passa necessariamente por você ser ofensivo, não, mas passa pela qualidade da proposta ofensiva ou defensiva que você leva a campo, né? Então, eu acho que o Fortaleza é uma equipe hoje interessante, por quê? Porque ela consegue ser as duas coisas, fazer as duas coisas, na minha opinião, muito bem. É uma equipe que hoje está tramando muito melhor quando trabalha ali no terço final. A gente percebe já um pouco mais ali de variações, né?
mas nem tanto assim, mas um pouco mais, né? Ainda é uma equipe muito moldada para velocidade quando a bola chega ali no campo de ataque, né? Nesse sentido aí precisa melhorar um pouco mais também essa trama, né? Com essa bola ali na frente e tal. Mas acho que nisso aí evoluiu um pouquinho sim. Houve uma evolução. E vamos combinar, né? O Fortaleza andou perdendo jogadores muito importantes aí, vitais ali para o esquema, em alguns momentos aí da temporada. Isso foi danificando também ali alguns processos, né? Agora, a equipe ganhou uma consistência tática nas últimas partidas aí, não, sei lá, um mês e meio pra cá, que foi um negócio impressionante. Isso veio muito também com a tal da data FIFA, né, gente? Porque a data FIFA gera um espaço para que o treinador faça ali o seu estudo com os jogadores, treine seus jogadores, apresente novas ideias para os jogadores ou tente sofisticar algumas ideias já apresentadas para os seus jogadores. E o que ocorre é que muitos técnicos saem dessa data FIFA com as suas equipes jogando pior, né? Caso do Grêmio, por exemplo, do Renato Gaúcho, que todo mundo está lembrando justamente desse ponto lá no Sul, né? Que assim que tem data FIFA, o time do Grêmio volta pior. E o mesmo está sendo falado hoje no Palmeiras sobre a equipe do Abel Ferreira, o trabalho do Abel Ferreira. É muito diferente do Vojvoda, né? O Vojvoda, quando ele tem tempo para treinar a equipe do Fortaleza, a equipe volta melhor, gente. Né? Então acho que tem muito a ver também com esse tempo aí. Ele conseguiu ajustar o esquema tático da equipe e até em virtude disso, acho que o Fortaleza tem condição de fazer um grande jogo contra o Bahia, atuando com o time alternativo, assim como fez no jogo anterior, né? Contra o Vasco da Gama, né? Um jogo complicado, mas um baita jogo do Fortaleza. Quem não assistiu, talvez não consiga ter isso muito claro. O Fortaleza jogou muita bola. É que o Vasco esteve num dia, assim, numa noite assim, sensacional, mas foi um grande jogo que poderia perfeitamente ter terminado empatado também. Não seria um resultado absurdo, não. Né? Então, o Fortaleza, gente, pode perfeitamente jogar com um time aí alternativo, porque o Fortaleza hoje tem consistência no seu esquema tático, né? Isso permite ao Vojvoda, sim, ir com o time titular ou ir com o time alternativo. Eu acho que a ideia de valorizar o Campeonato Brasileiro faz parte ali do pensamento do técnico, né? Da ideia do técnico e também dos dirigentes, né? O fato da equipe não ter conseguido vencer na última partida, na minha opinião, não tem nada a ver com a final da Sul-Americana. Porque o comportamento em campo deixou claro que não tem nada a ver. O time realmente entrou em campo para tentar fazer um grande jogo e para vencer. Não conseguiu porque o adversário, no caso, foi melhor, né? Mas eu não vi ali, por exemplo, uma mente muito ali focada na final da Sul-Americana. E isso pode perfeitamente acontecer. Não é absurdo, é legítimo, né? Mas a gente não viu isso no Fortaleza e acredito que amanhã também não vai existir. De tal sorte que o Fortaleza pode perfeitamente ir com o time titular ou com um time alternativo que ainda assim vai fazer um grande jogo e pode perfeitamente ganhar do Bahia na Fonte Nova. Pode ganhar. Então é um jogo que se o Bahia ganhar, ele vai conseguir subir um pouco na tabela e ficar muito mais tranquilo em relação à zona do rebaixamento, mas se o Esquadrão perder esse jogo, ele volta a ter um debate muito complicado com a própria zona do rebaixamento. Ele pode até sair da rodada na zona do rebaixamento. Então é uma coisa muito complicada para o Bahia se perder essa partida aí. Se empatar, eu acho até que, diante das circunstâncias, pode não ser tão complicado assim, a depender dos outros resultados, gente. Agora, se depender dos resultados ali, se os resultados dos outros times não forem muito bons, eles também vão enfrentar jogos difíceis, então o empate pode ser interessante para o Bahia também. Agora, é claro que o Esquadrão tem que pensar em vencer, vai estar diante da sua massa torcedora, tem que buscar a vitória. O Fortaleza, na minha opinião, também tem que buscar a vitória. Até para tentar terminar este campeonato na parte mais alta da tabela. Ainda que o Fortaleza consiga a Copa Sul-Americana, tem que pensar em terminar na parte de cima da tabela, também em virtude da premiação que o Leão do PC pode ganhar, que vai ser muito maior a partir, por exemplo, do posicionamento ali na tabela do Brasileirão, né? Então o Fortaleza tem que pensar, a gente tem que lutar por Libertadores, fase de grupos de Libertadores, porque tem condição para isso, se esquecendo que existe a possibilidade de ganhar essa vaga na Libertadores, inclusive na fase de grupos, se conquistar a Copa Sul-Americana, gente. É isso. Eu acho que esse tem que ser o comportamento da equipe. Um comportamento permeado por essa preocupação. Vamos lutar em campo para conseguir uma vaga na Libertadores, né? É isso. Neste jogo contra o Bahia e nos próximos jogos que virão também. Inclusive um jogo dificílimo, né? Contra o Botafogo, que é o jogo aí, na verdade, que antecede aí a finalíssima da Copa Sul-Americana em Maldonado, no Uruguai. Então vai ser um jogo aí provavelmente muito interessante. Eu acho que as duas equipes têm condição de ter uma vitória. Mas, sinceramente, gente, com todo o respeito aí ao Bahia, que eu quero que permaneça na primeira divisão, não somente por ser um clube nordestino, mas também por ser um clube que eu gosto muito, né? Eu acho que há um leve favoritismo aí, muito leve para o Fortaleza. Como é muito leve, eu acho que o resultado mais provável para esse jogo talvez seja um empate. Agora, se qualquer uma dessas equipes vencerem, eu acho que está de bom tamanho também. Porque o Bahia vem apresentando aí um crescimento nesses dois últimos jogos aí, né? O Ceni parece que encontrou
algum aspecto ali, né, trabalhou muito bem e aí gerou uma certa consistência para a equipe. E o Fortaleza, a despeito da derrota para o Vasco, também vem num momento muito bom, né? Talvez aí ainda seja a melhor campanha do retorno do Brasileirão. Então temos de tudo para termos um grande jogo, né? Espero que vença o melhor na Fonte Nova neste final de semana. Tá bom, meus amigos? É isso.